Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Finalmente! Só foi entregar a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento que deu certo. Deu certo. Esse Amigo, começo de live foi igual para São Pedro Júnior Neymar entrar no seminário, uma novela, uma muitas novela, provações. mas Mas muita fiquem aí. perseverança. Amigo, Boa noite, minha amiga. dá uma O ajeitada, quê? não. Dá uma ajeitada na tua Tá câmera para cortando, né? ver, Pera aí, sim, para ver melhor pera aí. seu rosto. Agora. Agora, Melhorou? melhorou. 100% agora. Pronto. Boa noite, Léo, boa noite, Edinho, boa noite, gente. Boa Boa noite. noite, Carol. Boa noite. Carol, você que manda aí, faça aí a liturgia inicial do começo das lives do São José, por favor. Primeiras damas. Boa noite, pessoal. Sou uma das membros do Centro São José. Sou uma das responsáveis pelas mídias sociais, né? E estou aqui com mais um convidado que colabora muito com a gente, o nosso amigo Andrew, da Associação Católica Adoremos ao Senhor, a CAS, né? Muito obrigada. Se apresente, amigo. Apresente a sua comunidade. Muito obrigado, minha amiga. Primeiro é que é um prazer estar aqui com você para uma conversa edificante, né? Sim. Mais uma de muitas que a gente tem, né? Meu nome é André Pinheiro. Bom, todo o meu Instagram, então a maioria já me conhece, né? Mas pro pessoal do São José aí, eu acho que quem tá no perfil do Centro São José não precisa ter eu adicionado para ver a nossa conversa, não, né? Ou precisa? Aí eu já não sei te dizer. Mas o IGTV vai acabar ficando, essa live vai ficar salva no teu Instagram. Entendi. Porque a gente teve todo esse problema, mas, enfim. Meu medo é o pessoal não conseguir assistir, né? Aí não dá para aceitar o povo aqui enfim. Mas só para adiantar, a live, daqui uns dias, ela vai ficar disponível no YouTube do centro. Entendi. Ótimo, então. Bom, o pessoal aí do São José que vai apreciar depois, mais a Carol, com certeza, né? Meu nome é André Pinheiro, sou apenas um leigo católico, né? Que hoje está em transição de carreira profissional e luta aí contra as misérias do dia a dia. Deus me chama hoje a buscá-lo, né? Deus me chama hoje a encontrá-lo na ACAS, que é a Associação Católica Adoremos o Senhor, que é uma associação de leigos, né, que hoje está passando por um processo de discernimento espiritual, de direção espiritual comunitária, para se tornar, né, ou não, depende da vontade de Deus, né, uma comunidade, né, com estados de vida, né, de comunidade aliança, comunidade de vida, né. Então a ACAS está nesse processo hoje, né. Ainda é civilmente e dentro da igreja uma associação de leigos, né, católicos, né, e que buscam, né, aí a santidade, buscam a conversão, vivendo o carisma que Deus já revelou, né, para os membros da ACAS, né, para os membros compromissados da ACAS, e que é o nosso lema, que é a nossa identidade, que é o que nos move, né? O carisma da ACAS, que eu não sei se ainda vai se chamar ACAS, a Associação Católica, né, futuramente, porque é Deus que sabe, né? Adorar o Santíssimo Sacramento e anunciar o amor que brota da Eucaristia, né? Então, são esses dois movimentos de adoração e anúncio, né? Cuja fonte é Nosso Senhor, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, né? Esse é o nosso carisma, a nossa identidade, né? E a gente está realmente nesse processo de mergulho e conhecimento do que isso significa para a vida da comunidade, né? Porque a gente vive uma vida comunitária, a igreja é uma comunidade, né? A gente já vive uma vida comunitária, mas
ainda não temos, né, um estatuto canônico, umas regras de vida, né, sistematizadas, escritas, porque isso parte do discernimento. Né? Mas peço aí, em nome da CAIS, né, apesar de não estar falando em nome dela hoje, mas eu sou dela, então não tem como não falar. Né? Ela que tempera a minha vida hoje, minha vida espiritual. Né? Peço para vocês do Centro São José que vocês rezem, né, pelo discernimento da Associação Católica Adoremos o Senhor, né, para que ela venha aí, né, a cumprir a vontade de Deus, porque a gente sabe que quando a gente está na vontade de Deus, né, a obra ela é eficaz, ela é frutuosa, né? Assim como a gente sempre reza por vocês do Centro São José, mais esse apostolado fabuloso aí, né? Nas nossas adorações também, tá? A gente sempre reza por vocês, a gente reza por vários, né, apostolados aqui de Belém, né, que surgiram recentemente, e são muito amigos em comuns nossos, né? A gente reza pelo grupo de jovens do Padre João Paulo Dantas, a gente reza pela espiritualidade de São José Maria Escrivá, né, onde eu conheci o Valentino, o Wellington, que são os fundadores, né? A gente reza muito, né, por esses apostolados. Né? E graças a Deus tem surgido muitos apostolados de leigos, né, aqui na cidade, né, que é Belém, que é a Casa do Pão. E hoje, no dia de Corpus Christi, né, esse tema muito propício, né, de São Pedro Julião Eimar e a devoção eucarística. Né? Então, é basicamente vocês, isso, né? Oi? É um dos padroeiros de vocês, não é? Isso, exatamente, exatamente. O São Pedro Julião Eimar, junto com Santa Teresinha de Jesus, eles são os dois santos baluartes, né? E são aqueles santos que realmente são os padroeiros do carisma da nossa vida comunitária. São ali os intercessores, digamos, de primeira categoria, né? Claro que eu não quero categorizar aqui os santos intercessores, né? Mas eles são aqueles santos que a gente mais recorre, que a gente mais estuda, né? Que a gente mais recebe graças diretamente, né? E a gente tem também outros santos de devoção dentro da comunidade da ACAIS, que é Santa Faustina Kowalska, né? Que tem falado muito para a nossa espiritualidade. Tem ali também São João Paulo II, né? A gente também sente ali algumas cutucadas, digamos assim, né? Algumas intervenções, algumas inspirações também na vida de São João Evangelista, né? Santa Maria Madalena, né? Até mesmo o próprio São José Maria Escrivá também, pela CAIS ter muitos leigos, né? Hoje dentro da comunidade, né? Claro, né? Todos temos o estado de vida de leigos, né? Apesar de ela já ter despertado vocações para a vida religiosa, também para a vida sacerdotal, mas na comunidade mesmo tem leigos, né? Sacramento do matrimônio, e pessoas que estão caminhando para esse estado de vida, né, matrimonial mesmo, né? Mas São José Maria Escrivá também tem né, despertado em alguns membros assim, né, um pouco da sua espiritualidade, né, que é essa santificação do cotidiano que é muito inerente, né, ao nosso estado de vida de leigo mesmo. Né? Somos chamados a anunciar o amor que brota da Eucaristia no nosso trabalho, no nosso convívio familiar, nas nossas relações sociais, né? Enfim. A dimensão do cristianismo nas nossas vidas. Isso, exatamente, né? E como São José Maria Escrivá também é um apaixonado pela Eucaristia, né? A gente também aprende muito com ele, né? Mas os santos mesmo, baluartes, São Pedro Julião Eimar, que a gente vai falar hoje, né? Sim. E Santa Teresinha do Menino Jesus mesmo, né? E lá a gente também tem essa beleza no nosso carisma da importância das pequenas coisas, né? Assim como a Eucaristia é uma pequena coisa, visivelmente, né? Santa Teresinha, ela nos ensina muito isso, né? A colocar amor. Claro que a gente é muito miserável, né? Na maioria das vezes a gente não consegue. Eu, principalmente, não posso falar pelos outros. Eu sei que eu, né? É muito difícil, né? Mas colocar amor em todas as pequenas coisas, né? E a gente sabe da relação dela com a Eucaristia também, né?
Enfim, então a vida dos santos é magnífica, né? Desses dois santos, né? Mas hoje de São Pedro Julião e Mar, né? Que a gente vai falar aí, né? Então, um pouquinho disso, né? Para vocês. Um pouco conhecido. E hoje a gente vai explorar um pouco a história dele, apresentar para vocês. É muito bonito. Muito bem, muito bem. A história de São Pedro é espetacular, né? Eu estava lendo aqui o artigo que eu te mandei, né? Do Éder e da Cibele, que a Cibele é uma compromissada lá da ACAIS, né? E o Éder é um grande amigo meu do grupo de formação dentro da ACAIS. Eles escreveram esse artigo para o Congresso Eucarístico de 2016, né? Então eles fizeram lá uma síntese da vida de São Pedro Julião. O artigo é um pouco grande, né? Tem 28 páginas, não dá para falar dele todo, mas a gente viu alguns momentos, assim, eu acho que basicamente vai pegar alguns momentos que nos marcaram muito da leitura, porque não dá para falar de tudo, numa só hora de live, né? Uhum. Mas eu creio que esses momentos mostram muito o que é São Pedro Julião e Mar, né? Momentos da história de São Pedro Julião e Mar que mostram um pouco da sua espiritualidade, obviamente, mas um pouco do seu perfil pessoal, das suas virtudes, né? E é muito bonito de ver. Uma das coisas assim que eu reparei, eu acho melhor fazer assim, né, Carol, pra gente ficar com uma coisa mais linear um pouquinho, né? Vou falar aqui alguns momentos da linha do tempo. Vou fazer uma pequena linha do tempo aqui da vida dele, só para falar alguns episódios, e aí a gente vai, né, comentando em cima disso, né? Mas antes de fazer isso, bora rezar, né, um pouquinho, né? O que tu achas? Vamos rezar uma Ave Maria, entregar essa live para nossa mãe, assim como São Julião, São Pedro Julião, que tinha uma devoção imensa por Maria, né? Para que ela conduza da melhor forma possível, que o Espírito Santo venha nos iluminar. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro Julião e Mar, apóstolo da Eucaristia, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, então, eu vou falando aqui, Carol, aí vai complementando, tá? Me interrompe, tá? Okay. Fica à vontade, tá? Então, primeiro, né? Este santo, a história da vida dele começa na história da família dele. Sim. Principalmente, eu vejo, assim, é impressionante. Eu fico estarrecido o quanto que o papel da família foi fundamental. É fundamental, né, na santificação da pessoa, para aquela vocação ser orientada, realizada, né? Então, a vida de São Pedro Julião, é importante falar um pouquinho do Senhor Julião Eimar, né, que é o pai do Pedro Julião Eimar, né? Ele é uma pessoa assim muito devota, né, católico, né, tinha sua vida de oração, né, muito trabalhador, e ele, né, viveu aí no contexto da França pré-revolucionária, França revolucionária, 1789, Revolução Francesa, iluminismo, ateísmo, pobreza, dificuldades econômicas nas cidades menores, né? E o senhor Julião, ele ficou viúvo, a primeira mulher dele do casamento sofreu uma doença, né? Não resistiu, faleceu, né? E ele tinha 4 filhas, mulheres, com essa primeira esposa dele, né? E elas faleceram também, devido às dificuldades, né? As intempéries, faleceram. Então era um homem muito marcado pelo luto, teve essa aprovação na vida dele, muito marcado pelo luto, né? E aí ele conheceu,
né, na peregrinação dele, lá na cidade de não sei se é Lamoure ou Lamorre, não sei, falar francês para mim eu não sei, né? Mas ele conheceu a senhora Maria Madalena Perlos, né? Olha só a providência divina, né? Maria Madalena, vocação da cruz, eucarística, né? É uma mulher muito piedosa, muito caridosa, né? Ela tinha muito forte essa questão de rezar pelos doentes, né? E ela desde sempre entendia a importância de educar os filhos. Ela escutou né, numa missa, num momento de oração, não está especificado exatamente, mas que desde os 4 meses era preciso já educar a criança, né, nos moldes da fé, da moral católica, né? Então ela colocou isso como propósito de vida. Exatamente, catequizar desde pequena, inserir já na missa, né? Então ela sempre levava os filhos dela desde pequenos para a missa, no colo, né? E eles já ficavam inseridos nesse ambiente eclesial, né? Então nasceu aí as 4 irmãs de São Pedro Julião Eymar, né? Dentre elas 2 importantes para a vida dele, assim, muito importantes, é a Mariana e a Nanete, que é uma filha adotiva deles, né? Então você vê aí, né, a generosidade da família, né? Mesmo com a dificuldade econômica, né, o senhor Julião, ele teve muitos filhos, né? Teve muitos filhos sendo que era muito mais difícil viver naquele tempo do que nos tempos de hoje, né? Mas mesmo na França secularista ali, naquele ambiente materialista, né, e rodeado também pela heresia do jansenismo, né? Então, todo esse contexto que a providência coloca na vida dos santos é importante para moldar também um pouco das virtudes desse santo e o próprio carisma do santo, a espiritualidade do santo. É uma resposta para os tempos que ele vive, né? Tanto que a biografia que o Éder e a Cibele tiraram, principal do São Pedro Julião Eymar, é o livro do padre Norman Pelletier, que é uma frase de São Pedro Julião Eymar. Ele disse com 23 anos, né? Deus me chama hoje, amanhã será tarde demais, né? Então é uma resposta para os tempos de hoje, né? A espiritualidade de São Pedro Julião, a gente vai ver que é uma resposta para aquela França que vivia, né? Revolucionária, né? Secularista, né? Com muito afastamento da piedade, né? E isso, né? O que é legal aqui de falar também, que o pai de São Pedro Julião, ele fazia parte de uma associação eucarística e tinha muito marcado na espiritualidade dessa associação o caráter penitencial, e vai marcar muito a vida de São Pedro Julião, tá? E ele trabalhava como... Oi? Tinha muito essa questão da mortificação, né? A questão da penitência. Exatamente. Ele trabalhava como amolador, né? Foi o emprego que o trabalho, o ofício que ele conseguiu achar na cidade de Lamoure, né? Porque realmente estava muito escasso, estava uma crise, né? A pobreza ali muito grande, né? Ele começou trabalhando como um amolador e foi expandindo seus negócios, né? Tá? E aí São Pedro Julião era o caçula, né? É o caçula da família, tá? O único homem. E o único homem, exatamente. Né? E aí já vem o primeiro episódio da vida dele, que é um episódio muito famoso, né? Que com 5 anos de idade, né, ele simplesmente some. Né? Ele simplesmente some da cidade, né? E aí os pais dele ficam agoniados, as irmãs agoniadas procurando ele, né? E procuraram ele em toda a cidade. E aí a irmã dele, a filha adotiva, a Nanete, né, achou ele dentro de uma capela, né? E aí a Nanete fala para ele. É interessante, é muito interessante a maneira, eu achei muito legal a maneira que eles falam, né? É muito bonitinha, né? Ela: há quanto tempo te procuramos? Que fazes tu aí? Né?
E aí o Pedrinho Julião, Pedro Juliãozinho responde, né? Ora, minha oração. Né? Aí a Nanete, e por que a fazes tu no alto da escada? É engraçado, em vez de ela perguntar, Pedro Juliãozinho, cacete, a gente tá te procurando há tanto tempo, mamãe tá agoniado, papai tá agoniado, todo mundo tá frio dentro de casa. Mas não, a Nanete pergunta, e por que fazes, e por que o fazes tu no alto da escada? Né? Então, a gente é muito interessante, eu fico muito encantado com isso. É muito Porque parecido com o episódio que Jesus também deixou os seus pais, né, José a e perda do Maria, reencontro, né? exatamente, né? É muito, E a idade bem próxima. é muito interessante porque a piedade faz suscitar, a piedade que essas crianças já viviam, faz suscitar a curiosidade até mesmo pela própria piedade. Em vez de ela se preocupar, brigar com ele, não, vai perguntar, mas peraí, por que tu tá indo na escada? O que tu fazes aí no alto da escada, né? Em que pensas? Ela pergunta para ele, né? E aí o Pedrinho Julião responde, né? Com 5 anos de idade, apontando pro sacrário, pro tabernáculo, né? Onde estava ali Jesus, nele. Estava pensando nele. Daqui o escuto melhor. Então, isso já mostra um caráter de oração muito íntima e até mesmo mística que São Pedro Julião tinha, quando ele querer se estar mais colocava em perto, adoração e ao querer estar mais Santíssimo perto Sacramento. de Jesus Eucarístico. Exatamente, mais perto de Jesus Eucarístico. E aí eu já faço aqui, gente, pessoal que está assistindo, né? Desde já, é muito visível isso na vida dele e é muito propício para o dia de hoje, solenidade de Corpus Christi, uma frase que ele fala. É necessário pôr Jesus Eucarístico, né, de novo, à testa da sociedade cristã, para que ele seja adorado, glorificado. Né? É necessário levar Jesus Eucarístico, é necessário mostrar Jesus Eucarístico. E esse é o objetivo da festa de Corpus Christi de hoje. É colocar Jesus Cristo na testa da sociedade cristã. Apesar de não parecer, o Brasil, né, cada vez mais protestantizado, afastado da fé, individualista, materialista, marxista, enfim. Mas o Brasil ainda é terra de Santa Cruz. O Brasil ainda é uma sociedade cristã. A maior prova disso é que a solenidade de hoje a gente celebra, é feriado ainda, né, no calendário civil. Sim. A gente ainda tem essa graça, né? Que a gente possa lutar por isso. Né? E São Pedro Julião Eymar, ele tinha esse chamado gritando no coração dele desde cedo, desde criança, porque Jesus chamava ele para perto dele, a viver essa oração íntima desde já, um colóquio íntimo com Jesus Desde Eucarístico. criança, dá para ver aqui que ele já tem uma relação íntima e ele entende que ali Jesus Eucarístico, lá no sacrário, é uma pessoa. Exatamente, perfeito, Carol. Pode ver, olha, nele, daqui eu escuto melhor. Eu escuto, né? Quem eu posso entender, que possa falar comigo na mesma linguagem, é uma pessoa. Exatamente. Né? E quando a gente vê esses episódios, eu creio que na vida de qualquer santo, tá? A frase, as palavras que marcam a história de santidade de qualquer santo, elas sempre são inspiradas. Ainda mais no coração de uma criança. Né? Ainda mais no coração de uma criança. O que é interessante de ver ele pequeno, ele criança, o trato dele com o Santíssimo Sacramento é um tapa na nossa cara. Porque a gente pensa que intimidade precisa excluir a reverência. Não. Né? Na solenidade de Corpus Christi, o Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento, ele é tratado como rei. E é o que ele é, rei. É um rei amigo. É um amigo que é rei. Né? Então, o São Pedro Julião Eymar sempre teve isso muito característico nele. A intimidade eucarística e a reverência, que é nada mais nada menos que a piedade.
que ele tinha, que é uma das suas virtudes, né? E aí, com 6 anos, tem um outro episódio, porque ele não podia comungar ainda. Naquela época não tinha missa pública todos os domingos. A igreja estava sendo perseguida na França. Né? Aí tinha a questão do jansenismo, né? Que era essa heresia que era muito rigorista, exclusiva, né? Que negava os sacramentos, né? Escasseava os sacramentos, né? E não tinha como comungar ainda, né? E tanto que a primeira comunhão dele foi com 12 anos só. E a gente já tem a nossa primeira comunhão com 7, né? Sim. Então, ele não podia comungar ainda. Né? E aí ele ia à missa em família, né? Com a mãe, com as irmãs, principalmente, porque geralmente o senhor Julião ficava nos negócios, no ofício dele. E aí ele teve um episódio que a irmã dele, eu acho que foi a Mariana, colocou ele no colo para assistir a missa juntos, né? E aí, depois da comunhão, quando ela pegou ele no colo, né, ele ficava primeiro olhando elas atentamente comungar. Né? Olhava para a mãe, olhava para as irmãs comungar, e aí quando elas voltaram para o banco, né, aí ele, olhando para a Mariana, pegou e abraçou a Mariana, né, com todo afeto, com todo carinho, né? Aí ele diz assim: ó, tens um cheiro de Jesus. Acho muito lindo isso. Tens um cheiro de Jesus. Coisa mais maravilhosa isso. Em outro episódio também, tens um cheiro de Jesus, né? É simplicidade, mas ao mesmo tempo, quanto que Jesus estava ali no coração dele, né? E ele também não podia comungar com a irmã, com a Mariana, ele ia e tocava ficava tocando na Mariana enquanto a Mariana estava comungando, né? Aí uma vez a Mariana perguntou exatamente o desejo que ele já tinha, desejo ardente, né, minha amiga? Aí ele, por que tu estás me tocando, Pedro Julião? Porque eu sei que Jesus está dentro de ti, eu sei que tocando em ti, eu também estou tocando nele, e ele toca em mim. E é esse o mistério eucarístico, é esse o mistério da comunhão. Né? Quando eu comungo, eu sou um com Cristo. O Evangelho de hoje diz isso. Né? Eu sou um com Cristo. Eu sou ele, enfim, eu sou ele. Naquele momento, naquele breve momento, eu sou ele. Ele domina toda a minha alma, toda a minha pessoa, com a sua presença real. Né? E é muito incrível essa piedade de São Pedro Julião. Né? E aí, um pouquinho do perfil daí de criança mostra como que ele foi muito sempre, desde sempre, na vida adulta. Né? Primeiro que ele era muito colaborador, ajudava muito, né, o senhor Julião lá no trabalho dele, de amolador. Sempre ajudou em casa, sempre ajudou. Né? Ele era muito ativo. E esse perfil dele colaborativo também não ficou só na infância. Né? Na vida adulta também, por onde ele passou, ele fez muitas obras, foi colaborativo, ativo, né? Foi diretamente no apostolado, catequese. Enfim. Exatamente. Olha, o meu amigo Edinho, aqui ele formalmente conhecido como Dr. Éder Augusto, mas ele é mais conhecido como Edinho, em Belém toda praticamente, né? Ele colocou aqui: a mãe levava tão a sério esse princípio de educação espiritual que já o introduzia no espírito de mortificação. Ela, por vezes, o deixava dormir sobre a palha apenas com meses de vida. Muito obrigado, Edinho. Perfeito isso aqui, maravilha. Maravilha. Né? Meses de vida. E a mãe não quer dar um beijinho no pé da criança hoje porque pega... Tô brincando, né? Mas, enfim, né? Meses de vida já deixava ele dormir na palha, né? Colocava ele para criar anticorpo. Então, esse perfil ativo, colaborador, e ele era muito impulsivo. Né? Muito impulsivo.
Cara de E isso é muito sangue. nítido. Eu não sei se ele era. Eu não sei se ele era sangue. Eu suspeito que São Pedro Julião era colérico, eu suspeito. Não é porque eu sou, não. É porque. Beleza, Wellington, não esquente a cabeça. É porque nos escritos dele, que eu recomendo para todo mundo, gente, tenham esse livro aqui, A Divina Eucaristia, que é a coletânea de escritos de São Pedro Julião Eymar, né, sobre vários temas, claro, todos relacionados à Eucaristia. Você nota no escrito dele o quanto que ele é intenso. E dessa intensidade das palavras dele tem muita profundidade. Muita profundidade, né? Então, provavelmente, ele é um colérico, né? Um sanguíneo muito, muito educado, porque ele era muito constante. Ele era sempre muito fiel. Né? Então, eu acho que parte muito da educação dele também, né? Eu Sim. creio que ele realmente era sanguíneo, por quê? Porque ele sempre teve muitos amiguinhos, sempre brincava, né? Sempre foi ali, né? Mas eu tenho minhas dúvidas porque ele era colérico, ele sempre teve um perfil de liderança também quando criança. Porque ele sempre tomava iniciativa nas brincadeiras, convidava os amiguinhos, né? E ele, o que é interessante aqui, ele brincava muito de celebrar a missa quando criança, né? Brincava muito de fazer, como é que eu posso dizer, pregações também. Mas nessa brincadeira ele pregava. Tanto que tem um relato aqui de uma vizinha dele, amiga de infância, né? E quando ele. Primeiro que ele saía na rua, ele também tem um perfil muito inventivo. Né? Sempre teve esse perfil inventivo. Ele saía na rua e pegava pedacinhos de madeira e fazia crucifixos com esses pedaços de madeira. E com esses crucifixos, ele fez no porão da casa dele a via sacra que ele rezava. E foi usada, inclusive, no processo de canonização dele. Então, essa piedade, ele sempre teve essa piedade e essa oração, desde criança, né? E aí, uma vez, ele pegou um desses crucifixos e chamou lá os amiguinhos e as amiguinhas dele para reunir lá na casa dele, tirou do armário o crucifixo, e aí ele pegava, diz que uns textos, né, para ler. Só que em vez de ler, ele pregava para as crianças. E a gente nota nos escritos dele essa característica de pregação e de parresia. São Pedro Julião Eymar, ele não é politicamente correto. De Ele, apostolado, desde cedo. apostolado, missionário, desde sempre, tá? O que mais que ele tinha? Inventividade, impulsividade, o forte senso moral. Ele tinha muito senso moral. Naquela época era muito comum as crianças ficarem imitando generais, né, que passavam nas ruas, generais da Revolução e tal, que usavam, eu esqueci o nome agora daquela pena que tem no chapéu. Eu esqueci o nome. É aquele adereço que tem no chapéu, naqueles chapéus dos capitães e generais. Ele achou um tão bonito que ele pegou um desses chapéus, né, e levou para casa dele, mas logo bateu o arrependimento dele. E sentiu um remorso muito grande. Ele saiu, voltou no lugar que ele pegou o chapéu lá do general lá escondido, do soldado, do general, não sei. Deixou lá de volta e saiu correndo depois para pedir perdão. Né? Então, essas características dele, né? Forte senso moral, a piedade e a penitência. Desde muito pequeno, né? Muito penitente. E aí ele fez a sua primeira confissão com 11 anos, né? Depois de um longo preparo, porque era um sacramento muito escasso também na época, tanto a confissão quanto a comunhão. Então ele passou aí vários anos de sua infância se preparando para essa confissão. E ele fez muitas penitências. Muitas penitências. Né? E aí ele comungou com 12 anos. Sua primeira comunhão, inclusive, registrada na biografia dele. 16 de março de 1823. Né? E aí ele fala na comunhão dele quantas graças o Senhor me concedeu nesse dia. Sim, eu creio. Minha conversão foi perfeita.
porque ele se preparou muito para essa comunhão. Se preparou muito. O que é interessante nessa confissão dele é que ele vai confessar em outra cidade e chama outros amigos para ir junto com ele. Porque lá, como ele era muito novo, impediam o sacramento dele, né? Ele, por ser muito inventivo, muito sagaz, né? Ele chamou os amiguinhos dele, foram para outra cidade, que eu não estou lembrando o nome da outra cidade aqui agora, mas porque o padre lá não ia negar a confissão para eles, porque não conheciam ele. Então, e aí ele fala para os amiguinhos dele, né? Não com essas palavras, né? Mas, meus amigos, que graça é estarmos aqui, recebermos a absolvição do Senhor. Que a partir de hoje tenhamos... que a partir de hoje possamos ter um bom comportamento. Uma criança de 11 anos liderando outras crianças, né? E pregando a virtude. E aí, na comunhão dele, com 12 anos, ele se sentiu o chamado ao sacerdócio. E o chamado ao sacerdócio dele é muito gritante, é muito lindo, porque para ele entrar no seminário foi igual para a gente começar essa live, né? Foi muita aprovação, foi muita tribulação, dadas pela providência de Deus, que depois ele aceitou tudo de bom grado. Ele decidiu, enfim. Agora, imagina só, com 12 anos, já estar consciente da sua vocação, né? O quanto que mostra que ainda naquela época, porque querendo ou não, era uma França já com muita decadência moral, querendo ou não, até mesmo dentro da igreja, né? Mas como naquela época as personalidades eram desde cedo muito bem formadas, né? As personalidades desde cedo descobriam já o sentido das suas vidas, né? Acho que tu, como psicólogas, né, tem uma decisão desde cedo, né? Acho que você, como uma psicóloga quase graduada já, né, nota o quanto que isso é gritante na nossa sociedade. Quanto que essa falta de sentido, né, esse desconhecimento do caráter vocacional das nossas vidas, né, primeiramente espiritual, mas também profissional. Nós que temos talentos, né, talentos que nos foram dados de presente para servir as nossas vocações, isso se perdeu há muito tempo, mesmo dentro da igreja. Quando eu lia um pouco dessa vida de São Pedro, o quanto que isso é muito gritante, o quanto que a vida dos santos nos iluminam muito nesse sentido. Nos ajudam a decidir até. Com certeza. Tomar decisões, nos espelhando com os santos, né? Nos inspirando com os santos, nos santos, para tomar decisão nas nossas vidas também. A vida dos santos é a vida da igreja, né? É o farol da igreja. Exatamente. E aí, ele, com 12 anos, né, sentiu o chamado ao sacerdócio, e aí ele foi pedir para o pai dele. O pai dele negou o sacerdócio. Negou porque ele era o único filho que poderia ajudar nos negócios, né? E que já estavam crescendo, né? E o pai dele, inclusive, depois desse pedido, tira ele da escola. Tira ele da escola que ele estudava. Porque ele já sabia matemática e redação, então o pai dele já, bom, para que ele não queira ficar viajando na maionese, querendo ser padre, né, fugindo dos negócios, né? E ele, então, já que ele já sabe matemática, já sabe redação, então ele já consegue conduzir aqui o nosso negócio, né? E aí o pai dele negou e tirou ele da escola. E aí, por causa disso, ele não aprendeu o latim, inclusive. Eu não sei dizer, acho que se o Éder puder falar, eu não sei se dizer qual era a escola que ele estudava, se era uma escola denominacional ou não. Era uma escola católica, provavelmente, mas não sei qual era a orientação dela. E aí ele, por obediência, né, ao pai, ele assume o negócio, com 13 anos de idade. E
E aí ele fica lá tocando negócio. E aí, quando ele completou 13 anos, ele faz uma peregrinação até a cidade de Laos para fazer uma oração pessoal, um retiro pessoal. E aí ele vai para um santuário mariano, né? Lá, que é o santuário dos Oblatos de Maria Imaculada. E aí lá ele, aos pés de Maria, né, ele encontra, rezando, colocando todas as suas aflições, né, ele encontra o padre Touché, que vai ser muito importante. Não sei se é padre Touché ou padre Touché. Tá? Vai ser muito importante, vai ser o diretor espiritual dele, né, e vai ser muito importante para tomar a decisão, para assumir a vocação dele. Né? Não somente para o sacerdócio, mas para decidir a sua identidade espiritual, que é a missão eucarística, né? E aí ele coloca aqui, né? Aos 13 anos fiz uma confissão geral no Laos. Como chorei. A Santa Virgem concedera-me lágrimas de contrição. E aí o biógrafo dele, né? Triste e desencorajado de ver seu sonho e de se tornar padre e se esvanecer pela decisão de seu pai, ele quis fazer uma peregrinação no santuário de Nossa Senhora. Quando chegou lá, enfim, né? Aí o padre Touché encontra ele rezando lá aos pés da Virgem Maria. Ele não era, né, um homem de se deixar impressionar facilmente, mas quando ele viu São Pedro Julião Eymar, ele viu um jovem diferente. Ele reparou, né, quanto que ele tinha uma pureza muito grande, uma inocência, sinceridade, né, e uma piedade eucarística diferenciada. Né, e isso mexeu com o coração do padre, né? Padre Touché Oblato de Maria Imaculada. E aí exato, começaram a conversar, né, e aí o São Pedro, num dos seus lamentos, fala para o padre Touché: mas meu pai não me dará permissão. Né? O padre Touché tinha falado: não tens que assumir o sacerdócio do mar. Né? E aí insistiu o padre: não há mais. E você deverá aprender o latim. Além do mais, você deve receber a comunhão todos os domingos. Muito legal isso, eu achei muito interessante. Não há mais. Inclusive, tu tem que aprender latim. Muito bacana isso, né? E aí Exato. E aí São Pedro estudou latim clandestinamente, comprou lá um manual de gramática latina, né? E estudava quando o pai saía lá do estabelecimento deles, para não ser censurado pelo pai, né? Ele começou enfim, trabalhava pela sua vocação na oração, na penitência, também na obediência, que é uma das virtudes de São Pedro Julião Eymar, a obediência à Santa Igreja, muito nítida. Né? E aí ele estudou latim, né? E aí até os 16 anos de idade, né? Na verdade, até os 18 anos ele passou por essa provação de negações do pai, né? Inclusive ele teve uma esperança lá de um padre novo que chegou na cidade, que era o padre lá dos maristas, né? A congregação dos maristas era nova naquela época, chegou lá na cidade de Lamuri, né? E aí ele queria, um padre lá prometeu para ele que queria ingressar ele no seminário lá, né? E aí não deu certo, né? Ele sofreu mais uma desilusão, né? Enfim. E aí, 16 anos ele sofreu, né? Sofreu a perda da mãe. A mãe dele, né, a dona Maria Madalena de Perlós, falece por doença também, né? E mais aí mais um luto para o pai dele. Um luto para o pai, exatamente. Obrigado, Carol. Mais um luto para o pai, né? E aí o pai dele fica, eu não sei precisar se ele fica só com uma irmã, porque as outras irmãs também faleceram, as outras irmãs dele. Então o pai se sentia muito só, né? E aí ele resolve ficar mais um tempo cuidando da família, dos 16 aos 18 anos, cuidando do pai, porque ele entendia e também por obediência, né?
E aí, 16 anos, ele adota Maria como mãe. Lá ele vai no santuário. Deixa eu ver aqui é em outra cidade que ele faz essa oração. Ele afirma a devoção mariana que ele já possuía, porque a mãe dele era um exemplo, né? A mãe dele tinha uma devoção por Maria. Não somente Exatamente. as irmãs também. Ele depositava a total confiança em Maria, como Exatamente. um filho que precisa da sua mãe. Desde sempre, né, ele já tinha essa piedade mariana, essa devoção mariana, né, mas agora realmente ele faz uma consagração total à Virgem Maria, depois do falecimento da mãe dele. E ele entrega toda a vida dele, entrega as aflições dele para viver a sua vocação. Né? Então, duas características da espiritualidade de São Pedro Julião é justamente essa: a devoção eucarística e a devoção mariana. Né? Entrega total ao Senhor Eucarístico e à Virgem Maria, que ele chamava de Rainha do Cenáculo, né? Que é, inclusive, o que ele escreve na Divina Eucaristia sobre Nossa Senhora Rainha do Cenáculo, né? Que é a marca, assim, o suprassumo da espiritualidade dele, que é Maria de joelhos, né, aos pés do Santíssimo Sacramento. Né? Então, Rainha do Cenáculo era a devoção dele, mariana. Né? Exatamente, né? Se a gente for falar de Nossa Senhora agora, né, vai ter que ter o segundo tempo de live aí. Só sobre Mariologia. Acho que não garanto, não. E aí ele ingressou, né, aos 18 anos na Ordem dos Oblatos de Maria, em Marsella, a cidade de Marsella, na França. Tá? E aí foi uma grande providência, né, o ingresso dele no seminário lá de Marsella. Primeiro que em 6 meses de seminário ele teve uma doença muito grave, que não tinha diagnóstico. Então a gente já vê que ele era um místico. Né? A gente vê muito nítido na vida dos místicos da igreja essas doenças. Né? Santa Teresa d'Ávila, que foi desenganada, só não foi enterrada viva porque o pai dela não deixou. Né? Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, o São João Maria Vianney. Então, esses santos, grandes santos místicos, né? Tinha essas doenças. Então ele teve essa doença grave e teve que voltar para casa. Teve que sair do seminário e voltar para casa. E pela vida dele toda ele teve a saúde frágil, mas não deixou se abalar por isso. Exatamente. E aí depois, quando ele ficou melhor, né, ele tentou ingressar de novo, né, no seminário. E aí os padres lá não queriam meio que aceitar ele, né? Dentro dos oblatos. Só que aí ele entregou, ele tinha que ter para entrar nos oblatos uma carta de recomendação do sacerdote local, do pároco local, da diocese, né? Da diocese local, né? Aí o padre fez uma carta muito a contragosto, muito mal redigida sobre ele, para entrar no seminário. E aí ele leu a carta, não gostou da carta, né, mas ele, em vez de perder tempo se lamuriando, não. Ele foi se abandonar aos pés da Virgem Maria de novo, dizendo para ela providenciar a entrada dele nos oblatos, novamente, né, com a carta de recomendação. E aí, na porta a entrada do seminário, quando ele foi deixar a carta, ele encontra nada mais, nada menos que o fundador dos Oblatos, que é o bispo Monsenhor Mazenod, não sei se é assim que pronuncia, né? Na porta do seminário ele já conhecia, né? Ele já conhecia o bispo, né? E ele é um bispo muito amigo, muito amigável, muito dócil.
E aí é interessante. Eu vou ler aqui esse trechinho da biografia, que é muito legal. Seu caminho para o seminário havia sido longo, penoso e cheio de decepções. Era uma rejeição final que o esperava. Seria ele reenviado à sua casa pela próxima carruagem, levando em seu coração a ferida de um sonho desfeito? Ele depôs seu fardo nos pés da Virgem Santa. Ora, sob os degraus da igreja, ele encontra simplesmente o Monsenhor, o fundador dos Oblatos. E aí o bispo fala para ele: venha, eu direi a estes senhores do seminário todo o mal que eu sei de você, disse ele com humor. Com a recomendação do bispo, ele foi admitido sem dificuldades, né? Ele reconheceu nisso a providência de Nossa Senhora. Então, muito legal isso aqui, né? E aí ele entra no seminário, se ordena com 23 anos, né? E desde já, como tu falaste, né, Carol, ele assumiu, né, ali o ofício de pároco e era muito, sempre trabalhou muito a catequese, né, o pastoreio dos fiéis, né, ele como um bom líder, né, dispensação dos sacramentos, ele não negava os sacramentos, até mesmo para combater o jansenismo, né, ele dava os sacramentos, não negava o acesso aos sacramentos, né, orientava muitos jovens, né, e ensinava muito sobre vida de oração. Né, e é dessa vida de oração, principalmente meditando as espécies eucarísticas, né, e contemplando Jesus Eucarístico, ele escreve as suas homilias. Sempre em adoração ele escrevia as suas homilias, que inclusive foram coletadas e compiladas nesses escritos da Divina Eucaristia. São os escritos de sermões e homilias de São Pedro Julião. Né? Oi, Amigo, como é que está o nosso tempo, hein? a gente está com pouquíssimo tempo. Creio que a gente tenha, acho que uns 5 minutos. 5 minutos? Não acredito. A gente não começou 8h30. Eita, gente. Não, começamos um pouquinho antes. Eita, gente. Perdi a noção do tempo. Me perdoe, minha amiga. Então é o seguinte. Teve isso na vida dele, né? Já no sacerdócio, ele sentiu muito o chamado para a vida religiosa. Tá? Gritava muito nele a vida religiosa. Aí também foi uma outra peleja, né? Foi acusado dentro das oblatas de estar constituindo a devoção eucarística dentro das oblatas. Ele queria unir a devoção eucarística e a devoção mariana, né? E estava sendo muito acusado de querer rachar a vocação e o carisma do movimento. E aí ele mandou carta para o Papa, né, com a ajuda do amigo dele, cofundador, né, da sociedade do... Como é o nome da congregação? Me deu branco agora. Sociedade do Santíssimo Sacramento. Enfim, a congregação eucarística que ele abre, eu vou achar aqui. Enfim, ele foi perseguido, né, e abre... E aí o Papa, né, autoriza, o bispo reúne com outros bispos da região, né, e concede a ele a autorização de fundar a primeira ordem dele, que tinha como um dos movimentos a adoração perpétua. Né? Só que o que é interessante é que tem, segundo São Pedro Julião Aimar, 3 momentos na vida dele que são decisivos para ele fundar a congregação dele. E agora tu me botaste pressão aqui, me fugiu o nome da congregação. O primeiro momento que marca, que faz ele decidir sair dos oblatos para fundar a congregação dele, é justamente uma contemplação que ele tem de Jesus Eucarístico na festa de Corpus Christi. No ano de 1865. Né? Ali ele sentiu essa compulsão, né? Esse chamado à missão eucarística. Né? Cadê o nome da congregação? Congregação do Santíssimo Sacramento. É esse o nome. O zelo também apostólico de São Paulo, ele tinha também. Exatamente. Ele pede o zelo apostólico de São Paulo para pregar, primeiro, para meditar Jesus Eucarístico e pregar somente Jesus Eucarístico. É o pontapé inicial.
ali da missão dele, da missão eucarística dele. Entende Né? que a Eucaristia é o tesouro da igreja. Exatamente. É o mistério Né? da igreja. Como a gente está para finalizar a live, né? Infelizmente, me perdoe, gente, perdi o tempo, a noção do tempo aqui, mas só um pouquinho, nesse breve relato da vida dele, tá? Mostra a identidade da missão dele, tá? E é marcada nas congregações dele. Adoração perpétua, tá? Ele institui métodos de adoração, um método de adoração que a gente usa na casa com base nos quatro fins do sacrifício da missa, que é a adoração, a ação de graças, a súplica, a reparação e a súplica. Os 4 fins do sacrifício da missa, né? E a adoração perpétua. Também algo muito forte que eu fui lendo é a questão da catequese, que ele fazia muito, catequese com adultos. Muita catequese com adultos, catequese para leigos, né? Escritos sobre o sacerdócio, escreveu uma via sacra, né? Então ele fez muita coisa sempre com a Eucaristia sendo a identidade. E com muito recolhimento Julião, exatamente. Né? A pobreza marcou muito, a pobreza e a vida em dificuldade marcou muitas congregações dele, o apostolado dele. Inclusive ele era muito amigo de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, né? Muito amigo pessoal de São João Maria Vianney. Inclusive o próprio São João Maria Vianney fala, convivi com um santo sobre São Pedro Julião Aimar. Né? Então, essas dificuldades, essa vida de penitência, né, marcam a espiritualidade de São Pedro Julião. Quando a gente lê nos escritos da Divina Eucaristia, o que é muito nítido sempre é a questão de ele meditar olhando para as espécies eucarísticas. Jesus hóstia é o mesmo Jesus do Evangelho. E as espécies eucarísticas, a aparência de pão, a aparência de vinho, né, todas as suas características dizem muito sobre a própria vida do Cristo. Sim. Que é como tem que ser também a vida eucarística. Tem um texto na Divina Eucaristia que é o aniquilamento característico da piedade eucarística. Ele só medita sobre a humildade de Jesus nas suas espécies eucarísticas. É espetacular esse escrito. Ali na Eucaristia a presença substancial. Né? E não somente, Carol, mas São Pedro Julião Aimar, ele aprofunda nesse mistério. Ele coloca que essa presença real, mas é a presença do próprio crucificado, ainda mais aniquilada que na própria cruz, nas espécies eucarísticas, por amor a nós. Né? E a vida eucarística, a devoção eucarística tem que ser essa imitação. Imitação, obviamente, do Jesus do Evangelho, do nosso Mestre, do nosso Senhor, mas do próprio Jesus preso por amor nas espécies eucarísticas. Né? Porque a própria vida de São Pedro Julião... Oi? Algo que me chamou muita atenção, lendo, o zelo dele pela adoração. E ele falava que era importante a gente fazer as coisas direitinho para Jesus, porque quando Jesus era carpinteiro, ele não fazia as coisas de qualquer modo. Ele entregava tudo com zelo, bem feito. Uhum. E assim a gente deve se portar diante de Jesus Eucarístico também. Né? Não está de qualquer jeito. Está ali com toda a tua devoção, com toda a tua alma, teu corpo. Olha, 5 segundos. Boa noite, gente. Esperando aí a Carol voltar. Fale, Carol. Olá, vamos lá tentar finalizar. Eu não sei como o Instagram não inventou a genial e inédita tecnologia de deixar um reloginho pra gente, né? Verdade. Mas tudo bem. Bom, o que você estava falando? A gente vai só fazer as considerações finais, minha gente, para não ficar muito longo.
que você estava falando, Carol? Você estava falando da piedade, do... Da Alô? piedade, né, Consegue o me ouvir? centro, ele ter adotado o zelo apostólico de São Paulo, né? Ele era muito amigo de São João Maria Vianney. Sim, sim, sim. É, o São Pedro Julião, só para eu não conseguir falar isso, ele fundou 3 congregações, tá? Ele fundou a primeira dela, né, que foi toda essa inspiração numa festa do Corpus Christi, né, e mais outros 2 momentos também. A Congregação do Santíssimo Sacramento. Depois ele fundou, junto com uma oblata, que era colega dele também, lá de congregação, quando ele era dos oblatos, Margarida Guilhot, fundou a Agregação do Santíssimo Sacramento. E depois ele fundou a Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento, que é o ramo feminino da congregação, que inclusive tem aqui no Brasil, lá em Taubaté, em São Paulo. A Congregação das Servas, as Sacramentinas, né, de Taubaté. Que inclusive, sabe quem trouxe para cá para o Brasil essa congregação? Quem? Padre Júlio Maria de Lombaert, que escreve tem muitos escritos apologéticos contra o protestantismo, o luteranismo, né, principalmente, contra os muçulmanos. Né, um padre que está tendo muitas obras reeditadas, esse Júlio Maria de Lombaert, que inclusive foi pároco em Coraci. O Alan falou para mim. O próprio Júlio Maria. Interessante isso, né? E aí ele fundou essas congregações, tá? E que a gente estava falando, né? O que marca esse carisma de São Pedro Julião Aimar, a identidade desse apostolado, a própria vida dele diz muito sobre isso. Uma alma mortificada, uma alma eucarística é o quê? É como São Pedro Julião Aimar foi. Uma alma de oração, uma alma piedosa, uma alma piedosa íntima do Senhor e reverente ao Senhor, que respeita a majestade do Senhor, ou seja, com altíssimo respeito à liturgia. Né? Se a liturgia hoje a gente vê tantos abusos, tantas falhas, tanto desleixo, né, nas nossas igrejas, né, nos tempos de hoje, né, é porque se relaxou na fé com a Eucaristia. Se relaxou no trato com a Eucaristia, na reverência com a Eucaristia. Né? Essa piedade, né? Esse apostolado, né? Muito paulino. É necessário levar Jesus Eucarístico para a sociedade, para as gentes, para quem não conhece. É a falta do reconhecimento do pão vivo, do centro da nossa fé cristã, da fé do católico. Né? Exato. É a fonte, é o centro. É o centro, e é a fonte, o centro, é o ápice, mas é a marca. Né? É a marca do católico. É a marca, né, me desculpe, né, mas os nossos irmãos protestantes, mas é a marca do verdadeiro cristianismo. Né? Porque o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Né? Os teus pais comeram maná no deserto e morreram, mas vós não morrerão. Terão o meu corpo e o meu sangue para a vida eterna. Né? Então é muito bíblico, né? É muito nítido. Né? Então é a marca. Né? A festa a solenidade do Corpus Christi é justamente para mostrar para a sociedade a marca da Igreja Católica, que é uma igreja eucarística. A nossa fé, ela é eucarística. Ela gira em torno desse sacramento. Todos os outros sacramentos servem a esse sacramento. Oi? É o mistério pascual também. É o mistério pascual. É um mistério pascual. É um sacramento por excelência que
tem como um centro da vida, né, a vida pascal, desde a quinta-feira santa até o domingo, né? Uhum, exatamente, né? E nada se E diferencia do mesmo sacrifício que Jesus fez ali há mais de 2000 anos. A gente continua celebrando e nada muda. exatamente, né? E o que é mais interessante, né? A devoção eucarística, que é o primeiro pilar da identidade da espiritualidade eimardiana, digamos assim, né? Mas tem um outro pilar que a gente já falou, que é a devoção mariana, que é inseparável uma da outra. Inseparável uma Exato. da outra. Né? O católico Piedade, adorador Eucaristia. tem Que que é a outra identidade ter identidade católico mariano. mariana. Mariano. Isso. A identidade da Igreja Católica, eucarística e mariana, que é a própria luta de São Pedro Julião Eymar na vida dele. Né? Unir essas duas devoções tão perfeitas, tão íntimas, né? Que é, como diz São Bernardo de Claraval, né? É mais fácil separar o fogo do calor e a luz do sol do que separar Jesus de Maria. Então São Exato. Pedro Julião Eymar, ele fez isso. Ele fez isso na vida dele. Essa união. Né? É Então, uma mostra que a igreja não deixa a gente órfão. Não deixa. A gente tem que confiar exato. na plena realização, né, que Deus pode nos dar. Uhum. Então, minha amiga, eu acho que para encerrar, né, eu gostaria de encerrar assim, né? Infelizmente não deu para falar mais da parte principal, foi falha minha, eu peço desculpas por isso, né? Isso, amigo. Da própria vida de sacerdote dele, né? Quando ele fundou a congregação, né? O que aconteceu e tudo mais, né? As provações que ele passou. Mas foi isso justamente que ele fez, né? Que é o chamado para a alma de todo católico, que é a alma eucarística, né? Alma de oração, piedade, reverência e intimidade, oração, vida de oração, recolhimento, o recolhimento, contemplação das espécies eucarísticas, contemplação da humanidade de Jesus. Isso ele faz muito nos escritos dele, da Divina Eucaristia, né? Enfim, essa é a vida de oração eucarística, recolhimento, silêncio, meditação e contemplação das espécies eucarísticas e da humanidade de Cristo, né? Tem a questão da mortificação, uma vida de penitência, uma vida sacrificada, né? E a vida de apostolado. Apostolado, sim. Eu preciso falar, né? E tanto que é apostólica a vida dele, que ele que fundou os congressos eucarísticos da igreja. O primeiro congresso eucarístico foi instituído por ele, São Pedro Julião Eymar. Por isso que ele... Oi? Foi um dos frutos dele, né? Que ele deixou depois da sua morte. Um dos frutos do seu apostolado, né? E ele, depois dessa fundação dos congressos eucarísticos, ele passou a ser chamado de apóstolo da Eucaristia. Apóstolo da Eucaristia. Né? É justamente levar esse mistério às almas. Né? Por que eu comungo? Eu vou dar o meu testemunho das experiências que eu tenho com Cristo na Eucaristia. Comungar essa realidade, comungar essa presença, né? Comungar, né? Com essa pessoa, encontrar, ser tocado por essa pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí voltar, né, de maneira misteriosa, ao mistério pascal, como você falou. Eu me coloco, quando eu comungo, eu estou ali no mistério pascal. Comungo com Cristo crucificado e ressuscitado, glorificado na Eucaristia. E quando eu comungo também, né, é uma sementinha, é uma forma sacramental de já viver o céu aqui na Terra. Exato. Né? O que é o céu? É o convívio com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
a Santíssima Trindade. Essa Santíssima Trindade, ela está encerrada no coração da pessoa de Cristo, ali na Eucaristia. Então, quando eu comungo o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, com toda certeza, eu estou comungando com o Pai, com o Filho, que é o Verbo Eterno, e o Espírito Santo, na humanidade de Cristo, que está ali presente totalmente nas espécies eucarísticas. Né? Então, esse é o nosso testemunho, e essa que foi a vida de São Pedro Julião Aimar. Adorar o Santíssimo Sacramento e anunciar o amor e a verdade que brotam da Eucaristia. Exato. Amigo, já finalizando, agradeço muito, ainda tinha muito ainda que a gente falar, né? Mas o pouco que a gente já falou aqui já foi para inspirar a gente e muito, para edificar a nossa vida como cristãos, ainda mais nesse momento que a gente está tendo certas dificuldades, né? A igreja não deixa de se adaptar aos momentos da humanidade também, né? Mas rezar e perseverar, né? Perseverar na confissão, a gente ir mais na missa, né? Fazer sacrifícios. Que a vida de um cristão sem sacrifício não é de cristão, não é vida de cristão. Não é vida de amor, né? Exato. Existe amor sem sacrifício, né, amiga? E foi bom você falar disso, porque uma das coisas que eu ia falar e você lembrou agora. O Espírito Santo vai lembrando a gente, né? Sim. O que nos ensina, eu acho que nos convida a São Pedro Julião, o que nos convida a vida de São Pedro Julião Aimar a fazer nessa conversa é o seguinte: considerar, dar um novo valor, renovar o nosso amor pelos sacramentos. Não confessar de qualquer maneira. Não comungar mais de qualquer maneira. Não discernir de qualquer maneira também. E a missa de qualquer maneira. Piedade. A piedade que a gente precisa ter. Né? É da piedade que brota, que é gerado o nosso amor por Jesus, em íntimo por Jesus. Né? É da piedade que nasce a nossa confiança e dependência de Deus. Né? Mas, enfim, que a gente possa sempre confessar como se fosse a nossa última confissão, e a missa como se fosse a nossa última missa, e principalmente comungar, como se fosse a última vez que a gente fosse comungar a nossa vida. Então, muito obrigado, agradeço muito ao Centro São José pelo convite. Né? Eu que agradeço. Mais um convite. Amigo. Peço desculpas aí pela falha na condução aqui eu com um bom colérico misturado com sanguíneo, nem sei o que eu sou direito, vou falando, e a pessoa tem que ir ali, né? Não, vai, e aí, mas isso aí, né? Acabei me delongando demais. Mas a vida dele sempre nos ilumina. Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu te abençoe também, pela sua disponibilidade de contribuir conosco. Espero que a gente possa contar sempre com você e vamos rezando um pelo outro. Uns pelos outros. É isso aí. Isso que é maravilhoso na nossa igreja, né? Então, exato. Rezar, né? Para finalizar? Sim. Obrigado, Senhor, por esta live, por tudo que foi compartilhado, pelo teu amor que transborda todos os dias em nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Andrew. Obrigado pelo nosso apostolado, que a gente possa crescer com o olhar da nossa mãe, que sempre nos protege, nos guarda, e também pedir a intercessão de São Pedro Julião Aimar, adquirindo todas as virtudes deste santo que é um de muitos faróis para a gente dentro da igreja. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, pessoal. De nada, de nada. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês aí, os perseverantes. Estão no caminho da santidade. Tchau, Carol. A gente se vê. Abraço lá pro pessoal do Centro São José. Tchau, tchau. Boa noite.